Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro. Hoje, nessa quarta-feira, nós resolvemos fazer uma reunião diferente, uma reunião especial. Da palavra, né? Onde nós vamos falar um pouco daquela pessoa que nós acreditamos, que nós louvamos, que nós ansiamos para estar dentro de nós, conviver com nós todos os dias. Nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. Aleluia. Ele é a base desse nosso discurso neste dia de hoje, nesta quarta-feira, meu amigo e minha amiga. E eu acredito que o Espírito Santo promoveu este momento com um objetivo, porque o nosso Deus, ele é real no que fala. Não é verdade, pastora Rose? A paz, boa noite para todos, que Deus abençoe sua vida. E hoje nós vamos estar falando desse nosso grande amigo. Uns conhecem, outros ainda não, uns já ouviram falar, outros estão em busca para ser batizados no Espírito Santo. E hoje vamos estar falando, vamos estar lendo, vamos estar meditando, vamos estar falando um pouquinho também da nossa experiência, né? Como foi o nosso batismo com o Espírito Santo. Isso vai ajudar você que está aí à procura ou está começando a ter uma experiência com Ele. Vai ser um divisor de águas em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui com o colaborador Inácio. Olá pessoal, boa noite para todos. E o nosso companheiro de fé. Olá, meu nome é Evandro Soares e estou aqui colaborando com o meu irmão, o pastor, e com toda a família aqui, para nós nos reunirmos para adorar ao Senhor e aprender mais um pouco da tua palavra. A âncora do nosso discurso desta noite, meu amigo e minha amiga, com os meus companheiros de fé, está baseado no livro de Joel. Joel 2, versículo 28. O Espírito Santo, eu não achei minha toalha. O Espírito Santo, ele é uma promessa. Ele é uma promessa. E nós vamos perguntar ao nosso companheiro de fé, Evandro, o que é uma promessa, Evandro? Uma promessa é dada por Deus, né? É uma dádiva que o Senhor nos presenteia a cada dia, né? Só a gente estar aqui, né, na terra, e Ele nos prometeu milhares de bênçãos se nós somente obedecermos. Amém? O Evandro, ele vai fazer uma oração para a gente dar início a esse nosso podcast, né? Que é um perguntas e respostas e experiências ou não experiência. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, elevamos nossos pensamentos em forma de oração, ó Pai, para te agradecer por mais esse dia, Pai. Para te agradecer pela sua benignidade, para te agradecer por toda a misericórdia, por todas as bênçãos concedidas, Pai. Vai de encontro a todos que não estão presentes. Vai de encontro, Senhor, às pessoas que nesta hora, Pai, precisam da porção do Teu Espírito, Pai. Desse Espírito a qual nós estamos iniciando esse podcast. Para que o Senhor possa os abençoar em todas as áreas de sua vida. Essa oração que fazemos a Ti com reverência, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu amigo e minha amiga. A pastora Rose vai começar com o trechinho, o primeiro versículo do livro de Joel 2:28. E nós vamos desmiuçar esse primeiro versículo
para a gente poder entender melhor sobre o raciocínio da vontade do nosso Criador. Na minha Bíblia diz também assim, a promessa da efusão do Espírito. Versículo 28. Diz assim, e há de ser que, depois de derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, aos vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos serão de sonhos, e os vossos jovens serão de visões. Amém? Vamos entender isso daí? Evandro, o que você entende sobre este primeiro versículo de Joel 28? Depois você passa para o colaborador Inácio. Então, pelo que me deu a entender, né, eu lendo aqui esse escrito sagrado, é que o Senhor prometeu, né, derramar a porção do seu Espírito para que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né, terão sonhos, visões, né, e só em ter essa dádiva, né, eu imagino, né, que os jovens e os velhos e todos ficaram muito satisfeitos com esse derramamento do Espírito. Amém. Amém? Amém. Colaborador Inácio. Pelo que eu entendi aqui dessa passagem, Deus está falando sobre uma esperança. Porque o Espírito Santo é sabedoria. Então, ele está prometendo aqui nessa passagem que todos que nele creem receberão o Espírito Santo se forem verdadeiros e aceitarem ele como seu único e verdadeiro Salvador. E aqui, em questão dos velhos sonharão, significa que o antigo tem uma visão de futuro para os jovens, porque os jovens são os futuros da nossa geração. Então, quando que acontece essa passagem de ciclo de velhos, os velhos, eles têm que ensinar aquilo que aprenderam para os jovens. E cabem os jovens seguirem ou não aquele ensinamento que foi dado para eles. Amém? Amém? Sim, filho. Você quer o quê, papai? Para poder a gente dar continuidade. Eu vou falar um pouquinho aqui do primeiro versículo, para a gente poder chegar a um consenso. Essa hora até as palavras sofisticadas aparecem, né? É, podcast. A Bíblia diz assim no 28, e acontecerá depois disto, vírgula o quê? Não é um momento para você pensar? Sim. Vírgula. E acontecerá depois disso. Depois de quê? Depois de quê? Não. E acontecerá depois disto. Depois que você deixar a velha vida, os velhos hábitos, os velhos costumes, os velhos pecados. Aí diz o quê? Vírgula. Que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Ponto. Tem que deixar. Para que o Espírito Santo ele possa atuar na minha vida, nós estávamos falando lá embaixo, né, Evandro? Lá embaixo nós estávamos conversando sobre isto. Para que o Espírito Santo ele possa ter acesso à sua vida, ele é uma pessoa. Vamos lá, tá aqui o Evandro, tá aqui o Inácio. Como que o Evandro e o Inácio conheceu o pastor Ivanildo e a pastora Rose? Alguém teve que apresentar. Depois, olha só, disto, de uma apresentação, se envolveu na família e nós estamos aqui hoje fazendo um podcast. Então quer dizer, o Espírito Santo, para ser derramado em mim, para ser derramado em vocês e em você, meu amigo e minha amiga,
precisa disto. E acontecerá depois disto, vírgula. Vamos lá, vamos ficar só neste trechinho aqui. Depois de quê? Depois que eu me decidir servi-lo de fato e de verdade, depois que eu me decidi fazer a vontade dele. O que foi que o Senhor Jesus disse, Evandro? Se você lembra, ou você, Inácio, ou pastora Rose, colaborador Inácio ou pastora Rose, vai me falar. O que o Senhor Jesus ele falou? Eu preciso subir até o Pai e enviar o Espírito Santo para consolar você. Se eu não for, ele não desce. Você tá vendo? Depois disto, e acontecerá depois disto. Se não aconteceu depois disto, não será derramado o Espírito Santo. Ele não vai entrar dentro da gente. A pessoa não vai batizada. Ele não vai ser batizado. O que é um batismo? O batismo é nada mais, nada menos do que o quê? Um poder que você recebe. Poder de quê? É um poder que você começa a levitar as coisas? É o poder de passar a ter controle sobre a sua natureza adâmica. A natureza pecaminosa. A Evandro estava lendo aqui agora há pouco para o Inácio, o colaborador Inácio, sobre que nós teremos corpo o quê? Celestial. Celestiais. Você pode ir lá ler? 1 Coríntios 15. São glórias, né? Quando você vai esperando o Evandro achar o versículo, se inscreva no canal, pessoal. Ajuda a gente. Dá o seu like. Dá o seu like, faz o seu comentário. Nós precisamos bater até o final do ano mil inscritos. Nós já estamos com 515 inscritos. Compartilha. Precisamos da tua ajuda, do teu apoio. Esse discurso aqui é justamente para poder nós entender melhor sobre as escrituras sagradas, sobre a vontade do nosso Cristo. Amém? Amém. A corpo é 40 até o 45. Vamos lá? Bom? Há corpo celestial, há corpo terrestrial. Mas uma é a glória do celeste e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua. E a outra é a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição entre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em economia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se um corpo natural e ressuscitará um corpo espiritual. Há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Amém? Amém? Não é forte? Aí eu digo para você, depois disto, estamos no início ainda, depois da minha vida natural, a minha vida ela continua sendo natural ou celestial? Ela vai se tornar celestial. Depois que ser derramado o quê? O espírito Aí você deixa de ser pessoas natural, para ser espiritual. então você passa a enxergar com os olhos espirituais. O que faz você estar aqui hoje em cima da onde vai ser a nossa igreja, apoio aos soldados feridos, neste calor, a céu aberto, a lua decrescente em cima de nós, com algumas estrelas aparecendo, o céu querendo ficar enublado, porque lá atrás já está mostrando que está vindo uma tempestade. Quem foi que te deu esta condição de você estar hoje aqui? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me permitiu que uma amiga, uma colaboradora da igreja, me fizesse o convite e eu, com muita humildade, aceitei e agradeço hoje e sempre. Então o Espírito Santo promoveu tudo isto.
É por isso que ele disse aqui, ó. Depois, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. É todo ser humano? Ou toda a humanidade? Toda a humanidade. Que muda depois disto. Que muda. Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança. Acontecerá depois disto. Então tem que haver uma Posso ler mudança. um versículo aqui, pastor? Que Encosta. Pode? que se encaixa no que eu falei e no que o senhor está falando? Pode? Não erres. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semeia, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito se fará a vida eterna. Forte, né? Então significa... Gálatas 6, do 7 ao 8. Então significa que nós... Tem papel aí? Significa que nós... Ah, não, ali, ó. Pega um papelzinho ali, um pedacinho de papel ali. Porque ele está em cima ali. Tem ali atrás dele. Porque eu vou anotar todas essas palavras vão entrar dentro do... Então significa que nós, quando somos batizados com o Espírito Santo, o último versículo fala o quê? Gálatas 6, capítulo 6, do 7 ao 8. O último versículo fala o quê? Porque o que semeia na sua carne se fará, e a corrupção, mas o que semeia do Espírito se fará a vida eterna. Então quer dizer que quando nós Semeia as coisas espirituais. recebemos a vida eterna. Correto. Forte isto, hein? Sim. Isso, eu queria essa palavra aí mesmo. Foi a que ele leu antes, né? Isso. 1 Coríntios 40 ao 46. 46. Amém? A pastora Rose agora ela vai entrar no versículo ainda 28, que fala dos filhos, e vai explicar para nós aí esse detalhezinho aí. Deixa eu achar aqui de novo. Isso. Já saí. Lê o 28 para você poder definir ele. Para você definir ele. Hã? Já achei. Já? Mas sabe, mano. Lê o 28 para você definir ele logo de uma vez. 28 é o início. É o início. É o primeiro. E há de ser que depois derramareis o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos serão sonhos, os vossos jovens terão visões. 29. E 29. também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. 30 diz assim: e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Vocês entendem o que significa o 30? Mostrarei prodígios, sinais. São os sinais. Então quer dizer que quando nós é batizado com o Espírito Santo, Tem os frutos. os sinais nos seguirão? Sim. E se não está tendo nenhum sinal? Não tem os O que é sinal? Será que é esse sinalzinho que eu tenho aqui no rosto aqui? Não, Ou esse sinalzinho que a Rose tem no braço? não. É Que milagre. me faz pensar que são os acontecimentos de hoje em dia. Os Os milagres. milagres que estão acontecendo. Pessoas sendo curadas, pessoas falando em dons de línguas. Essas são as pessoas que estão sendo usadas pelo Espírito Santo do Deus Altíssimo. Pessoas insignificantes aos olhos da sociedade, hoje está aqui neste podcast do apoio aos soldados feridos, discutindo um assunto que poucos falam, que é do Senhor Espírito Santo, que é uma persona. Ele não é uma força, ele não é uma fumaça, ele não é uma energia, ele é uma pessoa
que atua na vida do ser humano e transforma o ser humano. Personagem da Santíssima Trindade. É o terceiro. É o terceiro na hierarquia. É o Pai Celestial, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo, nosso fiel e eterno Consolador. Amém. E pastora Rose, conta um pouquinho como é que foi esse envolvimento seu, esse relacionamento seu com esta persona tão sagrada. Muito maravilhoso. Primeiramente, eu digo para vocês que a pessoa ela tem que se arrepender. Existe o arrependimento, existe remorso. Eu me arrependi. Eu busquei. Tem pessoas que falam que passou pelas águas, já foi cheio. Comigo jamais foi assim. Eu aprendi que temos que buscar. Nós temos que procurar a o quê? A ter os princípios, a guardar o coração, a perdoar. Houve uma libertação. Há uma grande mudança. Desde o dia que eu comecei a buscar o Espírito Santo, fiz um propósito, me lembro bem, que abri um propósito ao pastor, na época passou um propósito, uma direção. Até então eu não estava muito focada em saber o que era um propósito. Eu só ouvi falar e eu abri o propósito. Mas eu não tinha ensino de o que significava um propósito. Então eu peguei e o pastor comunicou quem quisesse, não era obrigatório. E eu falei, chegou a minha vez. Isso é para mim. E até então eu já tinha aceitado Jesus, eu já tinha passado pelas águas. Então eu comecei Pode falar. Então eu comecei a buscar. Não só buscava na igreja. Tem pessoas que ela só busca na igreja. Ela só ora na igreja, ela só abre a Bíblia na igreja. Ela não acorda, ela não tem uma intimidade com Deus. Eu procurava orar em cima da laje, da casa dos meus pais. Eu jejuava como o pastor orientou, abria, urgia. Aí eu não falava nada com ninguém, né, que estava jejuando. Como ele orientou, eu fiz. Você cortejou o Espírito Santo, né? Eu comecei a desejar saber primeiro quem era. Aí eu comecei a procurar tudo que tinha em relação, igual aqui nós estamos lendo algumas passagens falando do Espírito Santo. Aí eu comecei a procurar. Eu comecei a degustar, né? Procurar saber o que é o dom, como é ter poder do Espírito Santo, o que é falar em línguas. Então eu comecei a ler. Quanto mais lia, mais queria, mais desejava. Acordava. O homem de Deus falou que era para orar meia-noite e 3 horas da manhã, mas eu não fiquei só aí. Eu orava meio-dia, eu orava de manhã, ao ponto de eu não podia mais orar em cima da laje dos meus pais, porque por causa do sereno, então eu tinha problema, nessa época ainda, eu tinha problema ainda de respiratório, eu tinha bronquite. Então, mas naqueles 21 dias foi o momento que mais choveu. Foi o momento que mais choveu, foi o momento que mais estava frio. Foi um momento que não tinha, nesse tempo eu não tinha condição de comprar uma sombrinha. Então eu peguei a capa de chuva do meu pai e subia lá, e era uma escada de madeira, não tinha escada como hoje tem para subir, era uma escadinha de madeira, mas ao ponto de cair, porque a escada era muito ruim, muito tortinha. Mas eu subia e lá orava. Eu poderia orar no meu quarto, mas eu queria fazer algo diferente para chamar a atenção mesmo, que o Espírito Santo visse o meu esforço de levantar da cama, de subir aquela escada, de botar uma capa de chuva e ir lá falar, nem que fosse objetivo, mas eu fiz. Quando eu peguei e fiz o propósito, quando chegou no final, aí eu falei, agora é você, tá chegando 21 dias, né? Você é cheia do Espírito Santo. Eu imaginava que é assim, tem uns que é, né? Comigo não foi assim.
Eu não fui. Acabou? Não funcionou nos 21 dias. Não. Deus falou pra mim, não era pra ter ansiedade. E, na verdade, eu não estava sendo vigilante num sentido de quê? Guardar as emoções. Eu fazia o jejum, sim. Eu lia a Bíblia, sim. Eu orava, sim. Mas faltava detalhes. E o detalhe era não ser orgulhosa. O detalhe era pedir ajuda, que eu detestava pedir ajuda a alguém. Principalmente nas minhas batalhas. Eu entrava na igreja muda e saía calada. Eu não queria nem assunto. Eu achava que cada um tinha que viver a sua própria vida, os seus problemas. Então eu não procurava. Então eu falei assim, poxa, não foi desse... Aí eu fiquei triste, né? Uns 21 dias de nada, de batismo no Espírito Santo. Aí eu fui lá falar com o pastor. Falei, pastor, eu quero falar com o senhor. Ele, pois não, minha filha. Poxa, pastor, fiz tudo como o senhor orientou. Eu jejuei, eu li a Bíblia, deixei os versículos separadinhos, fiquei pesquisando. Eu fiz como o senhor falou, orar, eu fiz até além. Era para orar meia-noite, 3 horas, eu estava orando de manhã, eu estava orando de tarde, 3 horas, às 18 horas. Tava pegando até chuva, pastor, sem poder, eu não posso pegar friagem. Minha mãe reclamando. Tudo para ser batizada com o Espírito Santo. Nada. E não aconteceu nada, pastor. Passou uns 21 dias e não aconteceu nada. Ele falou, não seja ansiosa. Pronto, ali eu murchei. Ali eu tive certeza que o próprio Deus estava falando comigo através do pastor. Não sejais ansiosas. Tá muito ansiosa. Falei, pastor, não é só isso não. Aí eu comecei a falar para ele, preciso de ajuda, pastor. Porque eu sou orgulhosa. Eu sou difícil até de falar isso, mas eu não gosto de ajuda, pedir ajuda. Eu não gosto de falar as minhas debilidades, os meus defeitos. Aí ele falou, tá conseguindo, tá falando pra mim. Daquele dia pra cá, a minha vida foi começando a o quê? A ter base. E nisso eu busquei novamente, fiz de novo o propósito. De novo 21 dias? Mais 21 dias. Dobrou? Dobrei. Então quer dizer que o Espírito Santo permitiu não ser você ser selada com ele no primeiros 21, para você reconhecer que era orgulhosa e que precisava de ajuda. Então ele criou aquele momento para você pedir ajuda. E quando você pediu ajuda e fez o segundo jejum, o que aconteceu? Foi diferente demais. Aí foi quando eu comecei a ver a diferença em mim. Não precisava ninguém falar assim, você tá diferente, né? Eu tinha certeza que eu tinha mudado. Você tá diferente. Eu mesmo vi essa diferença. Não precisava ninguém, vizinho, irmão, ninguém. Eu tinha certeza que eu estava mudando os meus procedimentos, as minhas emoções, o meu eu já não tinha mais, era nós, vamos fazer, eu não posso fazer sozinha, tem como me ajudar. Então fui começando a mudar minhas atitudes, foi mudando. E ali, depois dos 21 dias, eu buscando, orando, clamando a Deus, sendo fiel, fazendo a obra de Deus, que era em termos do grupo jovem, ajudando no grupo jovem. E foi o momento que Deus me deu mais missão. Eu achava que eu não ia conseguir. O pastor passava muitas missões, tarefas para ser feitas, em termos de fazer, por exemplo, 100 rosas, faltando 5 dias, 100 rosas para Dia das Mães. Vamos resolver fazer um bolo aí para 200 mães, vamos dar um exemplo assim. E eu, mas tem pouco tempo. Quem vive pela fé não vive pelo que os olhos mostram. Eu amei, pastor. E ali eu fui começando a me dedicar com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Deus foi mudando meus procedimentos, as minhas palavras, os meus pensamentos. Foi onde ocorreu o batismo no Espírito Santo. A minha maior experiência foi quando acordei 3 horas da manhã, eu não conseguia mais dormir. Ia ter a reunião 6 horas da manhã, que na época a reunião era 6 horas da manhã. 6 horas, eu lembro. Então eu falei assim, se eu dormir agora... Todo domingo. Se eu dormir agora, de sábado para domingo, eu vou perder. E é o dia da entrega do propósito. Eu não posso perder. Então eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha pouquíssimas pessoas no culto nesse dia. Aí depois, quando o pastor começou a fazer a busca, aí veio uma senhorinha, bem senhorinha, o cabelinho dela parecia um algodão doce.
tão branquinho que era. A anciã, como está dizendo aqui, as mais velhas passam, né, as experiências, as visões, passam as direções. Aí ela botou a mão na minha cabeça. Aí eu já estava preparada, já vim de casa, de jejum, já tinha feito já os 20, eu ia entregar naquele dia, quando acabasse o culto. E eu tinha aquela certeza que Deus ia me batizar naquele culto pela manhã. E essa obreira pegou, botou a mão na minha cabeça, começou a orar e falou, começou a falar com Deus, que Deus estava me ouvindo. Só precisou disso. Ali é algo maravilhoso. Quem não sabe dizer a explicação. Não existe explicação, não, é algo pessoal. Pessoal, né? É pessoal. E ali era como eu já não existia, mas em mim só eu. Havia um grande amigo que estava fazendo morada dentro de mim, dentro do meu ser. Não tinha mais o vazio, não tinha mais tristeza, eu não tinha mais aquela ansiedade, eu não tinha mais nada do que eu sentia antes daquele culto. Aquele culto ali, aí eu lembro que a obreira depois me abraçou e eu falei assim, foi hoje que Deus me abençoou. Aí eu falei, fui batizada no Espírito Santo. Aí ela falou assim, o fruto foi desse jeito que ela falou. O tempo vai mostrar, o fruto vai mostrar. O tempo mostra os frutos. O tempo mostra os frutos. Mas não falou nem que sim, e nem que não. Mas eu tive certeza. Não houve mínimo, nenhuma poeirinha de dúvida daquele dia para cá. Até os dias de hoje. Então quer dizer que o próprio Espírito Santo, ele se unificou a você de uma tal maneira que nada poderia mais penetrar ali para poder gerar dúvida, né? Não. Certeza. Mas os frutos apareceu. Com certeza. Então quando nós somos batizados com o Espírito Santo, tem que ter fruto, né? Sim. E quais são esses frutos que apareceu? Eu comecei naquele mesmo dia, eu já comecei a falar de Jesus. Eu queria abraçar todo mundo na rua, eu queria falar que Jesus é o Salvador, que Jesus era a vida. Eu voltei para a reunião de tarde, falei, pastor, eu quero evangelizar. Aí ele falou assim, tá para chegar, eu falei, com jornal, sem jornal, eu não quero nem saber, pastor. Eu quero ganhar almas. Queimava dentro de mim, mas profundamente, que eu queria que todas aquelas pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu estava recebendo. Então eu comecei a querer falar de Cristo para as pessoas e o pastor falou,